Olá. Nas etapas anteriores, nós falamos sobre os riscos, né? Os tipos de doenças e tudo que possa acontecer com o funcionário, tá? Agora nós vamos começar a falar sobre a parte de elaboração do mapa de risco, né? Quais são as etapas para essa elaboração e esse processo começa com conhecer o local de trabalho, né? Identificar, conhecer a empresa. Por isso que normalmente quem ajuda a elaborar são os próprios funcionários, né? Com a ajuda do técnico de segurança e a CIPA. Então são sempre pessoas que conhecem todo o processo de trabalho da companhia. Bom, esta etapa trata da identificação dos riscos existentes no local de trabalho, conforme a classificação da tabela 1 do anexo 4 da NR5 dos riscos, né? Então, para cada grupo de riscos, são 5 grupos, tem uma cor pré-determinada de acordo com a ANR. Então, verde para o grupo 1, vermelho para o grupo 2, marrom para o grupo 3, amarelo para o grupo 4 e azul para o grupo 5. Né? Cada grupo tem uma identificação do tipo de risco, que é físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Tá? É, nos vídeos anteriores a gente falamos sobre cada um desses 5 grupos, tá bom? A ideia agora é apenas associar a cor ao risco, ao grupo de risco, ok? Essas são as cores que devem ser associadas. Primeiramente, devemos identificar os riscos existentes no local de trabalho, né? Então pode ser dificuldades operacionais, seria assim, dificuldade do funcionário executar a atividade dele que poderia ser melhor com o auxílio de algum equipamento, né? Ao invés de fazer manualmente, por exemplo. Né? Que tipo de trabalho que ele faz? Por exemplo, tem um exemplo aí até de cargas químicas, né? Tá? Que equipamento ele opera? Tá? E qual o funcionamento desse equipamento? Então, que risco esse equipamento pode acarretar a esse trabalhador, né? E conhecer, o trabalho, a carga de trabalho, o que a pessoa faz na prática, né? Então, a partir de todos esses tipos de leitura, de conhecimento do trabalho, do trabalho elaborado pelo funcionário, a gente pode conseguir identificar os vários riscos que possam ali conter. Uma outra etapa trata de identificar as medidas preventivas existentes na empresa, no edifício. Então são controle médicos, SO, fornecimento de EPI e EPC também, né? Então, equipamento de prevenção individual e equipamento de prevenção coletiva também. Se as normas de segurança são seguidas, né? E como são implementadas, né? Se existem treinamentos, quais treinamentos, a periodicidade desse treinamento. E treinamento tem a ver com o trabalho da pessoa e com o equipamento que a pessoa opera, né, do modo geral. E fora também a parte de treinamento de evasão, é treinamento geral em segurança do trabalhador, né? E quais são as inspeções regulares? Quer dizer, qual que é, por exemplo, inspeção de extintores, inspeção de equipamento, controle de garantia, né? E inspeção, a gente até lembra também daquele do primeiro também. O controle médico também seria analisar a saúde do funcionário, os exames periódicos, né? Então, todas as inspeções no modo geral que a empresa executa ou não, né? Devemos conhecer todos os levantamentos ambientais já realizados no local, né? Monitoramento dos agentes físicos, dos agentes químicos, das atividades anti-ergonômicas, né? Dos agentes biológicos e a avaliação dos riscos de acidentes possíveis, ok? Como elaborar o mapa de risco? Bom, o mapa de risco é elaborado sobre um layout. Layout é uma planta baixa, em 2D, né? Imagina uma vista de cima, você olhando a empresa. Essa planta, normalmente, muitas empresas já têm uma planta desenhada, por isso o técnico tem que ter essa noção de analisar o desenho. E muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai ter que ele mesmo elaborar ou modificar uma planta pronta, né? Nós aqui fazemos isso no AutoCAD. Então, por que a necessidade do desenho ser em escala?
a gente tem que conseguir calcular tempo de rota de fuga, então tem que ter noção de distância, noção de medida, posicionamento de extintores, então analisar o layout, devido à parte também ergonômica do trabalho e assim por diante, porque o mapa tem várias utilidades, né? Bom, o anexo 4 ele não define os parâmetros para classificar os riscos de grandeza ou proporcionalidade entre eles, né? Na realidade, isso é feito de acordo com um critério que trata assim de coerência, para você analisar se um risco é grande, médio ou pequeno. Nós vamos tentar passar para vocês essa análise, essa coerência, tá bom? Então, em cima dessa planta baixa, nós vamos identificar esses riscos, grande, médio, pequeno, através de uma simbologia, né? Essas simbologias são o quê? São círculos, de acordo com o tamanho do círculo é o tamanho do risco, e de acordo com a cor do círculo é o tipo de risco, tá bom? E assim por diante, né? A gente vai continuar aqui para frente, vocês vão entender melhor. Após identificar o agente de risco, se ele é um risco químico, físico, biológico, ergonômico ou de acidente, temos que identificar se esse risco é pequeno, médio ou grande, tá? A gente pode determinar que um risco é pequeno quando os agentes existentes no ambiente, com concentração ou intensidade que é a capacidade de agressão às pessoas, possam ser considerada desprezível. Quer dizer, aquele risco, a agressão daquele risco, ou a possibilidade de agressão daquele risco à pessoa, ao trabalhador, é considerada desprezível. A ideia de desprezível é que estaria abaixo de qualquer limite que possa gerar uma agressão maior à pessoa ou assim uma patologia maior ao funcionário, né? O risco ele é considerado médio quando as condições agressivas dos agentes estiverem abaixo dos limites toleráveis para as pessoas, mas causem desconforto, com ou sem proteção individual ou coletiva. Vamos lá. Então, o risco para ser médio, ele não pode passar o limite tolerável. É mais fácil dando um exemplo, né? Como a gente tem, às vezes tem uns decibéis de som, tem um limite em que a gente considera que acima daqueles decibéis pode agredir a audição da pessoa, né? Então tá, tem que estar abaixo daquele limite. Mas se esse som incomoda o funcionário, então ele já é um risco médio, né? Isso vale para tudo, luminosidade, ergonomia. Então, se qualquer tipo de atividade, se aquela atividade gera algum desconforto, gera uma reclamação do funcionário, então a gente já deve considerar aquele risco como risco médio, ok? Risco grande, quando a concentração, intensidade, tempo de exposição, etc., estejam acima dos limites, pode ver que está até em amarelo, né? Considerados toleráveis pelo organismo humano e não há proteção individual ou coletiva eficiente. Quando não existem danos precisos sobre a concentração, intensidade, tempo ou exposição, etc., e comprovadamente os agentes estejam afetando a saúde do trabalhador. São duas situações aí. Então vamos lá. Primeira situação. Existe, está acima do limite. Então, enquanto no médio é até o limite, o risco passou do limite é considerado um risco grande, né? Então, que limite? Limite de tolerância do organismo humano, ou muitas vezes aquele limite por regra de segurança do trabalho, de acordo com o tipo de risco que possa estar passando ali, tá? Então, principalmente no caso aí, se não há proteção individual ou coletiva eficiente. Quer dizer, se mesmo com a proteção, com o EPI ou o EPC, a pessoa ainda sinta aquele risco ainda ocorra, ele é considerado grande, né? Agora, a outra opção, quando não existem dados precisos. Quer dizer, se eu não consigo analisar, se eu não consigo definir o limite mínimo ou o máximo daquele risco, por prudência, o fato de existir aquele risco, eu já considero ele como um risco grande. Se eu não consigo analisar, ele é um risco grande. Essa é a ideia, tá? Se não existem dados precisos, eu considero aquele risco um risco grande. Tem que ter uma cautela maior, né? Então, desde que ele exista, né? Então, se ele existe,
e eu não consigo medir, é um risco grande. Aí é uma questão de precaução, né, de prevenção. Né? A gente tem que ter, né, coerência. Ok? Bom, devemos demonstrar e identificar os grupos e os fatores de riscos utilizando para isso círculos e cores. Então, no mapa de risco, normalmente no rodapé, a gente faz uma legenda, tá? A partir dessa legenda, a pessoa que olha consegue identificar que tipo de risco que existe naquele ambiente e o grau de grandeza, pequeno, médio ou grande. Então, as 5 cores que nós falamos anteriormente são as cores padronizadas com a norma NR, né, que a gente passou, NR5, que vai identificar se aquele risco é físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidente. Esta é a cor. Para identificar se o risco é pequeno, médio ou grande, já é o tamanho do círculo, né? Então, círculo pequeno para risco pequeno, círculo do tamanho médio para um risco médio e um círculo grande, um círculo maior, para indicar que é um risco grande, tá bom? E dentro desse círculo podem ser colocados números que vão corresponder ao número de funcionários que estão expostos àquele risco. Podemos usar círculos com múltiplas cores, como é visto aqui, para, por exemplo, identificar diversos tipos de risco num mesmo ponto, mas com o mesmo grau. Né? Então, tem 4 tipos de risco aí, todos eles têm o mesmo grau de impacto. Então, poderia ser feito um único círculo com 4 cores, como é dito aí. Ou diversos tipos de riscos no mesmo local com graus diferentes. Aí poderia ser um círculo com cores e essa identificação, o tamanho da cor dentro do círculo pode significar que o risco é diferente ou igual, tá bom? Eu acho mais visual, melhor, fazer um círculo para cada risco. Tá? Acho que representa melhor para quem olha, mas pode ser usado dessa forma também. Temos aqui um exemplo do mapa de risco, né? Então, se a gente olhar a legenda ali embaixo, a bolinha grande, risco grande, média, bolinha pequena, para indicar o risco pequeno, né? Mais em cima tem os cômodos, né? Em cada cômodo tem a bolinha, então tem um exemplo de uma bolinha pequena, então tem um risco pequeno ali, a bolinha marrom, né? Que seria o risco biológico, tem apenas um funcionário. Então, o número indica a quantidade de funcionários. Tem um cômodo mais abaixo ali, a bolinha azul, por exemplo, seria um risco médio, né, um risco de acidente, e tem ali 2 funcionários. Né? Se a gente olhar ali mais central ali, tem um risco grande, que é uma bolinha maior, e seriam 2 tipos, seria físico e de acidente. E tem 8 funcionários expostos. Né? E nesse mesmo ambiente, os mesmos 8 funcionários estão expostos também a risco químico e ergonômico. Também, só que químico e ergonômico é um risco médio, tá? Deu para perceber? Então é assim que funciona. Ali mais à direita ali também eu tenho 2 funcionários com risco grande de acidente químico e físico, né? E esses 2 funcionários estão correndo risco pequeno, biológico e ergonômico. E por último ali tem 3 funcionários que têm um risco médio aí químico, né? A bolinha vermelha aí com 3 funcionários, tá? E as setinhas aí indicam os sentidos. Então em todas as direções aí, né? Normalmente é assim, tá legal? Então esse é um exemplo geral. Então tem que ter aí a planta baixa, aí seria o ambiente, seria uma vista de cima olhando de cima, né? Em 2D. Então todo o ambiente dessa empresa. E dentro desse ambiente temos aí 4 pequenas salas e a parte de uma circulação aí no meio aí, tá? Deu para perceber, né? Então assim que se monta o mapa de risco. Faça o desenho em escala, né? E depois representa-se os riscos com esses círculos e cores e identificando pela cor do círculo você identifica o tipo de risco, pelo tamanho do círculo você identifica o tamanho do risco, se é pequeno, médio ou grande, e pela cor do círculo você identifica que tipo de risco existe aí, ok? E a posição é visual. Então, por isso que a necessidade do mapa, a necessidade da planta, para a pessoa entender em que local também esse risco existe, ok?
uma frase para a gente finalizar aí, né? Não faça julgamentos precipitados. Pequenas queixas podem esconder grandes problemas, ok? Muito obrigado, gente. Até uma próxima.